nosso lado, estamos com a Luma Menezes, ela que é presidente municipal do Avante, é isso? E também representante do Renova BR, né? Isso. Não é Renova Brasil, não? É Renova Brasil e a... Bota Renova BR, bota Renova Brasil, bota lá Renova BR e tal, fica subentendido. É mais bonito Renova BR. Fica parecendo que é do posto Petrobras. Distribuidora. Distribuidor da Petrobras. Não. Mas bom dia, Luma. Bom dia, Caio. Bom dia, Hugo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Lagoinhas. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Renova Brasil, depois dessa polêmica, né, que acabou surgindo ontem. Você não é Lula livre, não, né? Não. Não faz parte desse Lula livre. Deixa eu explicar. Eu queria começar primeiro explicando, né, mais sobre o Renova Brasil, para depois chegar a esse ponto, vamos falar, né? o que foi que a gente disse ontem aqui, a gente estava comentando. Foi uma notícia que teve nos sites, até não lembro se foi no UOL ou foi no Globo, que não só falou do movimento que teve, de um coro de Lula livre, mas como falou também que esse Renova BR é financiado pelo Luciano Huck, que tem um viés de centro-direita, e que aí os alunos fazem um coro de Lula livre. Fica um negócio meio ambíguo. Mas também teve a Marielle. É o caso Marielle. Praticamente foi isso, assim, alunos puxam coro de Lula livre em festa de formatura do Renova BR. Essa foi a manchete que nós comentamos. Mas você pediu, foi para vir aqui. Foi do UOL. Foi do UOL. Obviamente a gente não ia negar esse pedido, né? É um direito e até é bom para que a gente, né, enriqueça o debate e mostre isso para nossos ouvintes, para nossos internautas. E você fica à vontade, tá? Prontinho. Eu me manifestei querendo falar um pouco sobre isso, porque ontem, dentro do próprio grupo do Renova Brasil, a gente estava justamente discutindo sobre essa manchete, né? E é bom deixar claro, eu acho importante a gente, como formados pelo Renova Brasil, se manifestar e explicar o que está realmente acontecendo. Então, só para começar, né, para quem não conhece, o Renova Brasil é uma escola que tem o objetivo de formar políticos. Esse curso do ano de 2019 foi voltado para pessoas que têm pretensões de concorrer nas eleições de 2020, né, as eleições municipais para prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Então, como é formado o curso? Muita gente pergunta a gente, poxa, se é uma escola, com certeza tem professores, e esses professores com certeza têm bandeiras, tem ideologia, e como é que funciona isso para vocês? Como é passado isso para vocês? Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que dentro do Renova Brasil, quando a gente estuda as áreas, né, como a gente está com foco no município, a gente estuda as áreas municipais. E a gente pega dados do Brasil para poder levar em consideração na hora de fazer a análise do nosso próprio município. Então, todo o nosso estudo, todo o conteúdo que é passado para a gente é com relação aos dados brasileiros. Então, se a gente pega a educação, as aulas sobre educação são sobre como está o ensino fundamental no Brasil, dados de como está, ensino médio, enfim, e casos de sucesso. Os professores trazem casos de sucesso de como certos municípios conseguiram vencer esse déficit na educação, por exemplo. Então, um grande exemplo que é sempre trazido em diversos lugares é o próprio exemplo de Sobral, que é uma cidade modelo na educação. E o que foi feito lá para que desse certo. Então, só para deixar claro, é dessa forma que a gente estuda dentro do Renova Brasil. E aí, indo já para essa questão da formatura, o que aconteceu lá? Eu estava presente, eu vi esse momento, né, em que as pessoas se juntaram, foram cerca de 25 pessoas, 25 alunos. Um total de quantos? No total de 1.170 pessoas. Então o coro foi alto. O espaço da recepção tinham 3 blocos para tirar fotos, né? Então eles se reuniram num desses blocos que tinha um certo palanque e aí eles subiram. Cerca de 25 pessoas subiram nesse palanque e começaram a gritar. Então, tipo, as pessoas, claro, estavam conversando entre si, 1.170 pessoas conversando entre si, mas um grupo de 25 pessoas começaram a gritar lá em cima de um palanque. 25 traíras, né, do movimento. Não teve briga, não? Não teve briga. O que eu quero deixar assim claro? Que não foi o único movimento que se manifestou, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu achei um pouco desonesto e um pouco irresponsável da imprensa pegar um ato isolado e virar manchete, botar isso como manchete, porque não foi a única manifestação. Tinha pessoas que fazem parte do movimento
do Livres, né, que são pessoas mais liberais, são pessoas que têm um pensamento completamente diferente das pessoas que geralmente defendem o Lula livre, que estavam lá, que se manifestaram. Teve pessoas que fazem parte de organizações que não são exatamente ligadas a partidos políticos, mas que estavam lá, que se manifestaram. Então, a partir do momento que as pessoas se manifestam, mas não desrespeitam o outro, é tranquilo, porque ali é um espaço múltiplo, ali é um espaço plural. Agora entendeu? sim, Luma, por exemplo, você fala que lá é uma escola de formação política, né? Eu ia perguntar até quais são as matérias que tem, se aprende orçamento público, Isso, se a gente aprende... tem, exato. A gente tem aula sobre tudo isso. A gente tem aula sobre orçamento, educação, saúde, infraestrutura, urbanismo, saneamento básico. Então, todas essas áreas Sei. importantes para o município, a gente tem aula sobre isso. Mas vocês chegam a discutir nas aulas essas questões mais atuais, principalmente envolvendo a Operação Lava Jato? Não. Eu queria entender, assim, qual o posicionamento do Renova Brasil, né, com relação a tudo que está acontecendo, porque eu acho que é o que está mais chamando a atenção, o que está influenciando bastante nas eleições, né, essa questão de que lado você está. Você é a favor da Lava Jato? Você é contra a Lava Jato? O que é que você acha? Pelo que eu entendi, né, esse Renova BR é uma capacitação para política. Isso. Não é, eles não têm lado. Não tem lado. Cada um tem seu lado. Então lá dentro Isso. pode ter tanto É justamente Tem de esquerda, tem isso. de direita, tem de centro, tem de alto, tem de baixo, tudo. E isso E que é o bacana. O foco, no caso, é o que Luma explicou, o foco especialmente para aquelas pessoas que têm interesse, né? Exato. De disputar Disputar. o cargo. Dentro do Renova Brasil tem pessoas de todos os partidos políticos, todos que estão aí ativos hoje, tem pessoas desses partidos, de todos os tipos de movimentos, né, MBL, Livres, o Movimento Acredito, o Movimento Agora, seja progressista, seja liberal, tem gente que ainda está sem partido lá dentro, que ainda não se definiu. Então, esse é o bacana. O Renova Brasil capacita pessoas, independentemente de posição partidária, posição ideológica, para que eles venham representar aquelas pessoas que eles que pensam isso que eu como não eles, entendo, entendeu? Porque assim, o seu posicionamento ideológico, eles muitas vezes interfere no seu modo de governar. Lógico. A gestão pública. Quando eu falo gestão pública, por exemplo, questão de orçamento. O modo como você pensa, ou ser mais liberal, ou mais estatizante, ele vai definir as suas políticas públicas de governo. Sim, mas você entende também que mesmo que você tenha uma forma de fazer política diferente, mas antes você precisa entender o que é o orçamento. Pronto, aí você está falando que é uma coisa geral. Você Isso. tem Mas uma lição é mais dessa geral forma da- que a gente aprende dentro do Renova. Primeiro a gente tem que entender como a coisa funciona, para depois a gente ver, a partir do que a gente acredita, como se posicionar com relação a isso, entendeu? Então, esse discurso assim mais polarizado, que coloca pessoas de lado, sabe? Sim. E meio que impede até que a própria política funcione, porque política é diálogo, política é você conviver com o diverso, política é você saber ouvir a outra pessoa mesmo que ela pense diferente de você. Então, o Renova Brasil é fantástico, pelo menos pra mim, por isso, porque eu passei 4 meses convivendo, discutindo assim de uma forma saudável com pessoas que pensam diferente de mim e aprendendo a entender o porquê elas pensam diferente de mim. Então isso é bacana, entendeu? Então a partir do momento que a gente vê manchetes, né? Movimento apoiado por Luciano Huck, tal coisa. Movimento do Renova Brasil grita Lula livre. Eles é como se quisesse colocar o Renova Brasil defendendo um lado, sendo que não, tem pessoas que apoiam Luciano Huck, como se manifestaram lá durante a formatura, pessoas apoiadoras de Luciano Huck para a presidência, enquanto outras pessoas vaiaram. Então, é diverso. Tem a Isso é notícia normal. dizendo que Luciano Huck é um dos donos do Renova BR, isso é verdade? Não, ele não é um dos donos. Ele apoia o movimento, ele apoia a escola. Sim. Possivelmente ele pode ser doador, como tem vários doadores de pessoas realmente que são ricas, mas o dono não chega a ser dono, né? O fundador é o Edu Mufarege, que ele é o empresário que pensou o Renova Brasil. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Luma? Olha, esses tipos de notícias e até essa cobrança de posicionamento, você vai ter que se acostumar, porque daqui para frente, realmente, do jeito que está o Brasil, essa cobrança de posicionamento de quem se forma no Renova Brasil e em outros cursos também, né? é o Politize, né, vários outros órgãos que estão surgindo aí, né, de auxílio, né, a esse exemplo. Isso. Um exemplo, Luma, esse que Tonho Rato acabou de falar da A licitação? licitação. Sim.
Você saberia discutir licitação, o transporte público, iluminação pública, coleta de lixo? Sim, a gente teve... Conseguiria sim. Eles dão uma base pra gente, né? Pra você saber o que, é que você tá exatamente, pra saber o que é que eu tô fazendo ali, né? Como funciona um processo de licitação, tudo direitinho. Mas a partir disso daí, de como que fazer, aí vai depender de cada município, né? O município de Alagoinhas é diferente dos outros, então eu teria que analisar o próprio município. Mas você saberia analisar um edital de licitação? Sim. Aí é complicado, as fases de licitação, rapaz, o negócio... Não, mas o curso é justamente para isso, né? É. Eu tenho a notícia aqui, cara, um exemplo, olha. Mais de 50% dos brasileiros acham que a inflação vai subir, diz o Datafolha. Por que isso? Quando você aumenta o preço da carne, combustível e tal, isso faz com que a inflação suba. Só que, ao contrário, o ministro da Economia está abaixando a taxa Selic. A taxa Selic está caindo para 4,5%. Só que a população, como diz o Datafolha diz que 50%, então metade dos brasileiros, estão com medo que a inflação suba. Mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que isso não vai acontecer. Então, é mais ou menos o que você perguntou. Mesmo que seja um curso visado para a política, tem as ideologias, né? Isso. Exemplo, o Fernandes lá na Argentina assume e diz que vai congelar preço. Congelar preço é errado ou é certo? Depende de que ponto de vista você está vendo. Exatamente. Eu, que tenho um viés mais de direita, liberal, eu vejo como uma coisa que vai acabar com a Argentina. Só que uma pessoa mais de esquerda vai dizer, não, isso aqui tem a ver, fomentar, como o PT fez, de fomentar a economia com empréstimo, o BNDES. Endividar o país, né? Não, mas aí que tá. Se você for para uma visão mais de esquerda, ele vai dizer que isso você está fomentando o mercado. É uma visão desenvolvimentista, né? Só que uma pessoa que vai para a direita diz que é o Estado querendo ser babá. Isso. O Estado dando dinheiro ao povo e isso é ruim. Então, qualquer coisa que você vai falar de política, tem um lado da direita, um lado da esquerda, exatamente. Tem vários lados. Sempre vai existir. Então, foi bom o esclarecimento. Eu tava achando que era do Luciano Huck. Não. Que ia dizendo aqui que era ele que estava fazendo. A gente enfrenta um desafio muito grande com isso, porque realmente boa parte dos alunos do Renova Brasil tem muita gente que apoia, né, a pré-candidatura dele e acabam associando o Luciano Huck a gente, né, sendo que não. Tem muita gente também que não concorda, que não irá apoiar caso ele venha realmente a ser um candidato à presidência no futuro. Enfim, mas é bacana, é o diverso, né, e isso é normal. E vem cá, o que você acha do governo Bolsonaro hoje? Tenho muitas ressalvas com relação... Tenho muitas ressalvas. A parte da reforma da Previdência, essas coisas, o que foi que você aprendeu lá no Renova BR sobre isso? A gente não chegou a abordar a reforma da Previdência, né? Mas as medidas do governo, como baixar a taxa Selic, reforma da Previdência, estão querendo fazer a reforma tributária. Isso. Essas medidas que o governo está tomando até nesse primeiro ano, o que você acha? Olha, eu tenho algumas ressalvas com relação a algumas medidas do governo, certo? Eu não fui eleitora de Bolsonaro no ano passado. Vamos lá. Com relação a como o governo vem se comportando nesse primeiro ano. Eu acho que... Vamos falar sobre a reforma da Previdência, né? Já que você fez a pergunta. Eu não fui a favor da reforma. Eu acho que a reforma poderia ter sido mais discutida, a reforma poderia ter tido uma participação muito maior da população durante toda essa discussão sobre ela. Eu acho que a população, inclusive, poderia ter sido mais ouvida durante essa reforma. Eu não acho que ela pensou na questão da desigualdade social, certo? A reforma em si, ela pensou mais numa medida emergencial, sabe? Ela foi feita para tentar evitar que algo ruim acontecesse lá na frente de uma forma mais emergencial, mas eu acho que ela poderia ter sido mais aprofundada, incluindo, sim, pessoas que tenham uma classe mais elevada, que a reforma hoje não alcançou essas pessoas. Eu vejo que faltou isso. Então, eu achei dessa forma, eu pensei desse sentido. Com relação a... Qual foi a outra pergunta? Ao governo como um todo, as medidas econômicas, taxa Selic, baixar a taxa Selic, aumentar o preço da carne não, mas ter essa política de exportação, né, maior do que o mercado interno podia suportar, pelo menos no primeiro momento.
Eu gostaria de falar sobre educação. Pronto. É a área dela, né? Ela é da SEDUC. É da SEDUC, É da SEDUC, coordenadora da SEDUC. tá. Então a educação é com ela. Bolsonaro fez um projeto agora militarizar as escolas, né? Que até o Assemineto não aceitou. As escolas cívicas militares. Né? Militares, isso. O que você acha disso? Eu acho que cada caso é um caso. Eu acredito que essa questão de militarizar escolas pode ser analisado. Digamos, qual é o meu objetivo militarizando escolas? E qual é a situação daquele município que vai ter uma escola militarizada? Né? Há necessidade? Qual é o nível de violência naquele município? E por que há uma escola militarizada? E como é uma escola militarizada vai mudar essa realidade no município? Então, é uma questão que vai ao debate. Eu acredito que pode haver um debate sobre isso, que pode ser feita, inclusive, audiências públicas, enfim, espaços de diálogo para que as pessoas, os próprios professores também, que eu acredito que são os principais que têm que ser ouvidos nesses momentos. Há uma grande rejeição dos professores com relação a isso, porque acredita-se também que a partir de uma escola militarizada meio que vai haver uma certa opressão dentro das escolas, ou, enfim, pode haver até um afastamento de certos alunos. Enfim, os alunos podem não se sentir confortáveis em estar em escolas como essas. Então, eu acredito que pode ser ouvido principalmente a opinião dos professores que estão ali no dia a dia, convivendo com esses alunos, e que podem opinar se aquilo ali realmente vai resolver a situação daquele município, enfim, a situação daquela escola. E quando eu falo sobre educação no governo Bolsonaro, eu gostaria que fosse um pouco mais diferente, sabe? Eu acredito que poderia ser pensado muito mais no incentivo ao ensino superior, né? Houve toda uma polêmica durante esse ano sobre cortes na educação, sobre cortes em iniciação científica. Peraí, só um adendo, não foi corte, foi contingenciamento. Não. Tudo bem. Há uma diferença entre corte e contingenciamento. Eu sei. Corte é você não colocar... E é que eles liberaram agora, não foi? Novembro, final de novembro, eles liberaram. Eles liberaram, mas não tem tempo hábil para ser utilizado. Então, meio que não foi o suficiente. Mesmo que eles tenham liberado agora, mas, por exemplo, quando eu fui universitária e eu fui bolsista durante o meu ensino superior. Eu participei de programas de iniciação científica e eu convivia com pessoas que eram bolsistas. Eu venho de uma família de classe média, então eu não me enquadrava numa classe de pessoas que eram bolsistas e que dependiam daquela bolsa. Eu poderia muito bem sobreviver sem aquela bolsa. Apertava ali, apertava daqui, mas eu sei que eu conseguiria. Mas eu convivi com pessoas que dependiam daquela bolsa para sobreviver, que viviam em república durante toda a universidade e que que vivia em república, ou que dividia apartamento com mais 5 pessoas para conseguir pagar aquele apartamento. Então, a bolsa, a partir do momento que você congela, né, como você falou, que você contingencia o financiamento desse tipo, você meio que impede que essas pessoas consigam sobreviver dentro da própria universidade. Então, houve diversos casos de pessoas que saíram da universidade, que não conseguiram se manter durante todo o seu curso superior, porque não tinham mais essa bolsa disponível para eles. Então, como é que fica o ensino dessas pessoas? Essas pessoas que conseguiram, com muita dificuldade, chegar a uma universidade pública, foram pessoas que conseguiram com dificuldade chegar na universidade pública, que não tiveram as mesmas oportunidades que muitas pessoas tiveram durante todo o seu ensino médio e talvez vestibular, para adentrarem ali. Então, eu acho que certas medidas têm que ser pensadas com cuidado. E as bolsas dentro da universidade é essencial, a iniciação científica é essencial, é a partir daí que vem a pesquisa, que vem a resolução de diversos problemas sociais. Eu ouvi muito dizer, mas tem financiamento, tem bolsas, né, que é para financiar projetos que não tem tanta relevância, mas quem pode definir o que tem relevância ou não? Eu acho que qualquer estudo, mesmo que seja humano, a questão de ciências sociais, que é um estudo mais, né, assim, mais intelectual mesmo, tem a sua validade. Então, essa é uma crítica minha ao governo relacionado à educação. A gente não fez intervalo, né, mano? Tem que ir pro intervalo. São 7h45, a gente emendou uma na outra, não fez intervalo. Vai lá no rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem mais assunto pra gente tratar aqui.